Bom, nós estamos falando sobre o problema das drogas, né, que atinge cada vez mais a família brasileira como um todo, né? E muita atividade física, ocupação saudável, assim é o dia de um dependente químico em recuperação. Quando vai a uma clínica, se interna numa clínica, a primeira coisa que acontece é a desintoxicação, né? E a gente vai mostrar agora uma clínica de reabilitação. A Renata Caetano mostra pra gente como que tudo funciona lá. Um lugar bonito, arborizado e que transmite paz. Assim é possível definir o ambiente desta clínica de reabilitação localizada em Vargem Grande Paulista, município de São Paulo. Aqui, 73 internos seguem um programa de recuperação baseado nos 12 passos e ficam reclusos da sociedade por um período mínimo de 9 meses. O processo de recuperação é lento, doloroso. Para suportar a distância da família e aprender novos hábitos, todos eles têm o dia repleto de atividades. Eles trabalham a espiritualidade, se reúnem em grupos para troca de experiências e assistem palestras, uma forma de aprender a conviver com a dependência química. Estamos passando aqui a eles o conhecimento real sobre as drogas, sobre o efeito das drogas no organismo, sobre o aspecto comportamental, tudo isso no sentido de sensibilizá-los, de motivá-los a uma mudança de comportamento. Na clínica, os internos contam com a ajuda de diversos profissionais. Enfermeiros, psiquiatras e psicólogos se revezam para atender individualmente cada um deles. O que é mais difícil nesse trabalho? A princípio, quando o paciente chega na clínica, ele, em geral, chega com uma dificuldade muito grande de aceitação da doença, né? Que a dependência química é uma doença considerada pela Organização Mundial da Saúde. Então, para nós temos que fazer um trabalho com esse paciente para ele aceitar que ele é um doente. Então, isso é muito difícil, porque no começo eles têm a tendência a sair da clínica, eles querem ir embora, não aceitam, ficam resistentes, ficam revoltados. Então, é muito difícil a aceitação. 2 vezes por semana, eles também têm aulas de educação física. O professor organiza gincanas, dá aulas de ginástica, tudo para incentivar a prática de esportes. Disputar uma partida de futebol é o que dá prazer à maioria deles, mas eles só podem entrar em campo se forem disciplinados, se cumprirem as regras impostas pela clínica diariamente. Aqui os horários devem ser respeitados. Se por um lado há o lazer, o conforto e a comida saborosa das 5 refeições diárias, por outro, eles não devem esquecer da organização do local. Cigarro e papel no chão, nem pensar. A cama e os armários devem estar sempre arrumados. Mas para dar apoio a quem tenta construir uma vida nova, existem os conselheiros. Todos ex-usuários e que agora recuperados tentam ajudar quem deseja seguir o mesmo caminho. Luiz foi usuário por quase 2 décadas. Hoje, usa sua experiência para acolher quem chega de fora. Todos eles sabem, tanto quanto eu, que o dependente em uso, ele tem uma conduta totalmente distorcida. Então, por meio de bons exemplos é que eu consigo convencer eles de que dá certo. Márcio é outro conselheiro. Sua experiência com o álcool e com as drogas impressiona. Ele conta que começou a beber aos 11 anos. Sua mãe era alcoólatra e tinha o costume de dar vinho aos filhos. Minha mãe, quando era pequeno, quando era criança, ela fazia suco, né, com o próprio vinho, né? Então ela colocava água e colocava uma porcentagem de vinho com açúcar para ficar docinho e ficar bom, né? Porque eu era criança, né? Então, assim, aos poucos ela foi diminuindo, né? Até chegar a parte assim que eu tomava só vinho. Na adolescência, ele experimentou maconha com uma turma de amigos. Daí não parou mais. Passou a usar drogas alucinógenas, cocaína e depois o crack. Quando você chegou no fundo do poço?
Cheguei ao fundo do poço, assim, foi no ano de 2003, né, onde várias coisas tinham acontecido na minha vida. Eu tive um acidente, né, eu tenho 2 platinas e 12 parafusos num braço, né, devido a um acidente de automóvel, né, eu tinha levado uma facada já, né, de brigas na rua, né, por causa de droga, por causa de outras coisas também, né. Já fazia 3 meses que eu estava fora da minha casa, né, que minha família andava preocupada, né, eu estava assim, eu estava à margem da sociedade, né, eu estava virando marginal na realidade. Né. Foi aí que você viu que precisava de ajuda? Foi aí que eu vi que precisava de ajuda, eu não tinha mais para onde correr, né? Nem eu me aguentava mais, as pessoas que estavam ao meu redor não me aguentavam mais, nem os traficantes, nem os companheiros de ativa, nem a minha família, né? E nem a sociedade. Há 5 anos limpo, ele se orgulha de não ter tido recaídas. Hoje, por exemplo, eu estou pretendendo construir uma família, né? Eu já sou noivo, né? Eu adquiri alguns bens materiais já, né? Então, assim, a minha família, eu me reconciliei com a minha família, né? Minha família é muito feliz hoje. Uma vez eles choravam, né, de tristeza, né, de angústia, né, e hoje eles choram de felicidade, né? Também com histórico de alcoolismo na família, Anselmo foi usuário durante muitos anos. Deu o primeiro gole aos 8. E tudo isso, segundo ele, foi motivado pela timidez. Eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento e de timidez. E o álcool e a maconha me tiravam isso por completo, sabe? Faziam eu ser uma outra pessoa, que na realidade, ao qual eu não era. Por causa do vício, ele teve 2 casamentos que não deram certo. Voltou para a casa da mãe e, num estágio avançado da dependência, se desfez de todos os bens materiais da família. Teve uma certa vez que meus familiares foram para a praia e eu estava numa abstinência muito grande, eu estava num período assim de muita fissura e eu estava tentando lutar demais para não voltar ao uso, mas com aquela situação que acabou acontecendo de a minha família viajar, me deixar sozinho dentro de casa, eu não suportei a fissura foi maior e eu acabei vendendo. Quando a minha mãe voltou da praia, eu vendi som, vendi ferro, vendi ventilador, vendi aparelho de televisão. Eu fiz uma limpa dentro de casa. Hoje, recuperado, ele garante que as perdas não são apenas as financeiras. As emocionais são as mais doloridas. Ele diz que sente, e muito, por ter tido pouco contato com o filho. Por eu ser muito imaturo e por eu estar num auge da minha drogadição muito severo, eu perdi toda a fase de criança dele, a fase de pré-adolescência, adolescência, e agora estou perdendo a fase adulta dele, porque ele está indo já para 17, para 18 anos, então eu não vi o meu filho crescer. Como você vê o seu trabalho? Eu vejo como uma maneira de eu tornar uma coisa que foi tão negra, tão feia e tão triste na minha vida, que foi meu período de drogadição, e foi muito longo, foi de 20 anos, é a forma que eu tenho de fazer isso virar uma história bonita, sabe? De eu dar a volta por cima, numa determinada altura da minha vida, que talvez para alguns seja tarde ou seja difícil. Foi a maneira que eu encontrei de estar passando para os outros jovens como é triste, como é dolorido, mas que no fim do túnel existe uma saída, sabe? Existe a chance de se recuperar.